Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso 15º dia de leitura bíblica, 365 dias para leitura de capa a capa. Hoje nós vamos fazer a leitura de Gênesis 41 a 42, o nosso 15º dia. Bora comigo então nessa leitura de hoje. Gênesis 41, José explica os sonhos do rei. Versículo 1. 2 anos se passaram, um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio 7 vacas feias e magras que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas depois tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé, e elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha tido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação ao rei. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: "Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia, estava com a gente um homem hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: "Eu tive um sonho que ninguém consegue explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos." "Isso não depende de mim", respondeu José. "É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei." Aí o rei disse: "Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim na beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho e vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: "Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está a dizer ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, as 7 espigas são também 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma só coisa: 7 vacas magras e feias que saíram do rio, depois das bonitas também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ao rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito, depois virão 7 anos de muita fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo que houve muito alimento do Egito. E a repartição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo." E José continuou: "Portanto será bom que o rei, ó Senhor, escolha um homem inteligente e sábio e que o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome." O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse: "Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus." Depois virou-se para José e disse: "Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito." Olha que coisa impressionante, né, gente? Todos aqueles sonhos que José tinha no passado, todas aquelas coisas que ele tentava conversar com a sua família, mas ninguém dava nenhum tipo de crédito para ele. Neste momento a gente começa a se ver cumprir todos aqueles sonhos, não somente que ele andava interpretando para os outros, mas os seus próprios sonhos que Deus tinha dado para ele.
Algumas coisas a gente pode perceber nessa trajetória de José até esse momento, né? José foi capacitado enquanto ele perseverava em ter uma boa administração. E isso não foi em só um momento da sua vida. Primeiramente, na casa do seu pai, ele teve que aprender a lidar com pessoas que tinham cabide eleitoral na família, mas não faziam um bom trabalho, que era o caso de seus irmãos. Ele aprendeu a ser fiel quando outras pessoas não eram. Na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar com muita fartura. Ele aprendeu a multiplicar e fazer muitos negócios, pois a casa dele prosperava muito por conta dele. E mesmo sendo escravo, não cobiçava nem a própria esposa que se jogava em cima dele, a própria esposa de Potifar. Ele aprendeu a ser fiel com aquilo que não era dele. Na cadeia, José foi um ótimo gestor de crises. Naquele lugar, tudo deveria faltar, mas ele administrava as coisas com tanta graça que, mesmo sendo preso, foi colocado como chefe dos presos. Ele aprendeu a ser fiel quando ninguém estava olhando. Isso tudo foi a mão de Deus formando e capacitando José em cada uma dessas crises da sua vida. As crises de Deus não vêm para nos derrubar, mas para nos tornar fiéis a Ele e nos capacitar para coisas superiores às quais a gente mal podia esperar que acontecesse. Uma coisa muito tremenda é isso, né? Versículo 42. Então o rei tirou do seu dedo seu anel sinete, colocou no dedo de José, em seguida mandou que o vestisse com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs o nome de José, pôs um outro nome em José, de Zafenate-Paneia. Ele deu como esposa a Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do Egito e ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Uma coisa muito engraçada da gente ver dessa questão dos 30 anos é justamente que 30 anos é uma idade muito típica na Bíblia a respeito de homens assumirem posição de governo e de poder. Pessoas que começaram com 30 anos, a gente pode perceber nesse ciclo dos 30 anos, primeiramente foi Jesus, quando ele começou o seu ministério. Davi, quando ele tinha 30 anos, começou a reinar e reinou por 40 anos, a gente pode ver em 2 Samuel 5:4. E também, uma figura muito interessante são os sacerdotes levíticos. Em Números 4:3 fala que da idade de 30 anos para cima, eles eram selecionados para fazer a obra na tenda da congregação, ou seja, a partir dos 30 anos eles efetivamente começavam o seu ministério e a ministrar. Mesma idade que aconteceu com José aqui. Continuando aqui, durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade, e José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazém nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos, com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e de toda a família do meu pai. No segundo, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde eu tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, e ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinham gente do Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Capítulo 42. Os irmãos de José vão até o Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimento, vão até lá e comprem cereais para que não morremos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com as outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como o governador do Egito era José, quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras, quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Ele lhes perguntou com voz dura: vocês vêm de onde? Da terra de Canaã. Responderam: queremos comprar mantimentos.
José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do país. Eles responderam: De modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do país. Eles disseram: Nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. José respondeu: É como eu disse, vocês são espiões e o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: quando o irmão mais moço de vocês não vier enquanto o irmão mais novo de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois trago aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade, e se vocês estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedi que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rubem disse assim: Eu bem disse que para não maltratarmos o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois eles tinham estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-os nos sacos de mantimentos e também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram a um lugar onde iam passar a noite, um deles abriu o saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos e disse aos seus irmãos: Vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo e perguntavam uns aos outros: O que será que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. E disseram: Aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um de nossos irmãos desapareceu, e o mais novo não está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: Eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarão o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do seu saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim e quem sofra com tudo isso sou eu. Aí Rubem disse ao pai: Deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o senhor. Se não o trouxer, o senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vocês vão fazer e assim vocês matariam de tristeza esse velho. Finalizamos a leitura de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Desejo uma semana abençoada e até amanhã.